Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vão encontrar histórias diretas do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. A Selva de Pedra. Estava chegando na data mais importante do Brasil, que toca fundo o seu coração e enche de alegria um povo que é bastante sofrido. No coração do país, a cidade que é conhecida como a que tem o melhor carnaval, algo muito estranho e sinistro está à espreita pelas suas ruas históricas. As ladeiras, normalmente tomadas pela alegria contagiante dos foliões, escondiam segredos macabros sob as máscaras brilhantes e fantasias exuberantes. A jovem Janice, recém-formada em jornalismo e contratada por uma revista online, havia recebido uma tarefa importante: registrar toda a essência daquele carnaval de rua. Ela receberia as passagens e todas as despesas pagas. Era um sonho que ela estaria realizando. Desde pequena tinha sonhado em ir naquele carnaval. Agora, depois de adulta, poderia estar, enfim, realizando aquela vontade. Seu chefe havia sido bastante claro. Capture tudo aquilo que você achar de interessante. Pesque aqueles momentos preciosos e traga para nós. Faremos a melhor matéria do ano. Com aquela ilusão de importância, Janice acreditava que suas fotos poderiam captar não apenas a beleza do carnaval, mas também a alma da festividade. Armada com sua câmera, ela se aventurou pelas ruas antigas, onde a música dos blocos se misturava com o som e o riso das multidões. Bêbados e foliões, uma mistura interessante e que também poderia ser bastante problemática. Logo no seu primeiro de 5 dias que ela teria para registrar tudo, enquanto ela caminhava pelas ruelas estreitas, Janice começou a perceber algo estranho. Figuras mascaradas pareciam surgir das sombras, observando-a com um olhar penetrante que a fez estremecer. Em um canto escuro, ela notou um homem vestido como pirata. Ele estava parado e imóvel. Algo no olhar dele, fixo e vazio, a fez sentir um calafrio. Tentando ignorar o desconforto, ela continuou a fotografar, mas a sensação estranha de estar sendo vigiada persistia. Chegando no hotel, ela começou a catalogar e dividir as fotografias que havia feito. Separava tudo em pastas no seu notebook. Agora que ela viu aquela do pirata, ele tinha um ar diferente, algo aterrorizante. Janice arrepiou só de olhar aquela foto. Deve ser só uma impressão ruim. E terminando o pensamento, ela deletou a foto daquele homem que havia capturado sem querer. Não vai me servir. E fechou o notebook para dormir, já com o sol da manhã iluminando boa parte do quarto. No carnaval é assim. As pessoas dormem de dia para curtir a noite. Na segunda noite de carnaval, depois de descansar bastante e passar a tarde escrevendo alguns relatos que ela havia visto e ouvido, queria que a matéria fosse completa e perfeita. Essa era a sua primeira e grande chance de mostrar serviço. Seu chefe ficaria orgulhoso.
Janice decidiu explorar uma parte menos movimentada da cidade, esperando capturar imagens mais autênticas e menos turísticas. À medida que ela se afastava da multidão, os sons festivos se tornaram abafados, quase como um sussurro distante. Foi então que ela ouviu um grito. Parecia um pedido de socorro abafado. O som ecoou pelas ruas desertas, e Janice seguiu a direção de onde vinha, seu coração batendo acelerado. Ela encontrou uma pequena praça, deserta, exceto por uma única máscara de carnaval no chão, manchada de sangue. Janice se abaixou para pegar a máscara, mas algo a deteve, um movimento sutil na escuridão. Ela então pegou o seu celular no lugar da câmera. Se fosse alguém para assaltá-la, ela diria que estava fazendo um ao vivo e estaria com milhares de pessoas conectadas a assistindo. A sua ideia era intimidar quem quisesse fazer mal a ela. Janice não era burra. Sabia dos diversos casos de assaltos, estupros e crimes que eram cometidos no carnaval. Era o lado podre, em meio a uma festa tão bonita e celebrada. Ela estava com medo e sabia que correr poderia agravar a situação. Mas o que aconteceu foi ainda pior do que isso. Emergindo das sombras, várias figuras mascaradas cercaram Janice. Seus trajes eram antiquados, como se pertencessem a um carnaval de décadas atrás. Eles não falavam, apenas se aproximavam lentamente, seus olhos brilhando de uma maneira sobrenatural. Janice recuou, mas acabou tropeçando em uma pedra e caiu. O celular escorregou de suas mãos e caiu no chão, se espatifando. Uma das figuras que a cercava, ela pôde ver muito bem. Era o pirata da noite anterior. Ele estava com um enorme sorriso no rosto, tentando esconder o seu olhar malicioso. O pirata então se agachou ao seu lado. "Bem-vinda ao nosso baile eterno!" Ele sussurrou, e uma fumaça gélida começou a sair de sua boca. Antes que Janice pudesse reagir, as figuras a agarraram, puxando-a para a escuridão. Dias depois, quando o carnaval terminou e a cidade começou a voltar ao normal, o seu chefe da revista, amigos e familiares notaram a ausência de Janice. Ela havia parado de se comunicar subitamente. Mais tarde, as suas fotos junto com seu celular foram encontradas, espalhadas pelas ruas. As fotos mostravam imagens perturbadoras. Em muitas delas, figuras mascaradas sombrias pareciam surgir das sombras, olhando diretamente para a lente, como se desafiando uma ordem já estabelecida. Ninguém jamais encontrou o corpo de Janice, mas em cada carnaval subsequente, os foliões contavam a lenda da jornalista desaparecida e das figuras mascaradas que assombravam as ladeiras da cidade, esperando por sua próxima vítima para se juntar ao seu baile eterno. E assim, a festa continuava, mas com um toque de medo escondido sob cada máscara sorridente. Talvez esse desaparecimento tenha sido um ingrediente a mais que atraía turistas para a festa. Eu lembro de quando criança, as famosas fantasias de bate-bola, aquelas máscaras, o apito na boca que era ensurdecedor, uma pequena garrafa que você enchia com água ou espuma para espirrar nos outros, e a bola. Aquilo era um show à parte,
A bola feita de plástico duro. Os bate-bolas vinham batendo ela no chão e fazendo um enorme barulho. Era a melhor coisa do carnaval. Quando ganhei a minha primeira fantasia de bate-bola, foi uma alegria só. Ela misturava duas cores, branco e azul, formando um lado azul e branco e o outro branco e azul, alternando como um mini xadrez. Ela era perfeita. A máscara esquentava bastante, ainda mais que o carnaval era no auge do verão, o calor fervendo. As crianças correndo e gritando pela rua: "Olha o bate-bola! Olha o bate-bola!" E a gente corria atrás das pessoas sem fantasia, espirrando água, apitando e batendo a bola no chão, assustando a tudo e a todos. Eram tempos ótimos. Hoje estou eu aqui, adulto, trabalhando bastante para conseguir pagar os boletos. Mas vou tirar alguns dias de férias nessa época para curtir um movimentado carnaval de rua, pela primeira vez na fase adulta. Eu sei que os tempos mudaram, mas acredito que a alegria seja a mesma. Um amigo do trabalho que trouxe o cartaz e a ideia da viagem. Nós íamos no bloco, o Carnaval da Maldade. O nome intriga e assusta, mas a promessa de uma noite inesquecível me convence a participar. A ideia era fugir um pouco da nossa cidade careta e opressiva, fugir um pouco daquele ambiente de trabalho. Seria muito bom para nossa mente. No avião foi uma zoeira só. Muitas brincadeiras e piadas. A todo instante fazíamos planos para o carnaval e o pós. A nossa ideia era estender mais alguns dias para conhecer melhor a cidade, visitar pontos turísticos e as belas praias. Assim que a noite caiu, nos fantasiamos e descemos para se juntar à multidão de pessoas que já estavam curtindo. Qualquer coisa era motivo para a celebração, gritos e alegria. Começamos no meio dos foliões dos blocos tradicionais. O Marcos estava com o mapa da cidade e o local onde o bloco Carnaval da Maldade sairia. Por sorte, não era muito longe. Só precisamos andar uns 10 minutos que pareceram uma eternidade, se espremendo entre as pessoas, pedindo licença e recebendo banhos de cerveja. Encontramos a paz em uma viela. Depois passamos mais 2 quarteirões e vimos ao longe o bloco. "Caramba!" disse Marcos assustado. O bloco era diferente de tudo que eu já tinha visto na vida. As cores vibrantes davam lugar a tons escuros e macabros. A música alegre era substituída por tambores sinistros e os sorrisos se transformavam em caretas assustadoras. No centro do bloco, liderando a festa, estavam os famosos bate-bolas, figuras encapuzadas que empunhavam bolas de ferro com espinhos. Eles dançavam freneticamente, lançando as bolas com força na multidão. As pessoas gritavam e tentavam se esquivar, mas algumas eram atingidas, caindo na hora no chão, ensanguentadas. O bloco foi se aproximando de uma maneira tão rápida, e nós estávamos tão alheios e incrédulos com o que víamos, que ficamos cercados, sem entender. Aquelas pessoas já estavam nos rodeando, em tom de festa e zombaria. Alguns estavam com o rosto todo marcado e ensanguentado. Nessa hora, eu pensava como eles ainda estavam de pé. Eu olho para meus amigos e eles estavam horrorizados, assustados. Um deles tentou fugir, mas o bloco o cercou, impedindo que ele fugisse. Eu vejo que eles estão paralisados pelo medo, enquanto as bolas de ferro continuam a voar, deixando um rastro de terror e sofrimento. Em meio ao caos, Tiago,
Um dos meus amigos, tomado pelo desespero, decidiu confrontar os bate-bolas. Ele se aproxima deles, desafiando-os a enfrentá-lo. Os bate-bolas param de dançar e o encaram com seus olhos vazios e frios. Um silêncio sepulcral tomou conta do local. Todos os foliões observavam a cena com expectativa e medo. Tiago, com a voz trêmula, pergunta: "O que vocês querem conosco? Por que vocês machucam as pessoas?" Um dos bate-bolas, com uma voz rouca e gutural, respondeu: "Este é o carnaval da maldade. Aqui, a alegria se transforma em dor e a felicidade em desespero. Nós somos os agentes do caos, os senhores da noite." Tiago, desanimado com a resposta, tentou novamente fugir, mas foi agarrado pelos outros bate-bolas. Eles o arrastaram para o centro do bloco, onde o prenderam em um poste. A multidão assistia tudo em silêncio, sem saber o que fazer. Um dos bate-bolas levantou a sua bola de ferro e se aproximou do Tiago. Ele sorriu um sorriso macabro e disse: "Agora você vai sentir o verdadeiro terror do carnaval da maldade." Tiago fechou os olhos, esperando o pior. Nessa hora, eu também fechei o meu e comecei a rezar baixinho. Nesse momento, algo muito inesperado aconteceu. Um grito de guerra ecoou pelo bloco e um grupo de foliões mascarados surgiu, atacando os bate-bolas. Esses foliões estavam armados com facas e porretes. Eles gritavam algo como "justiça" e viemos para impedir que seus crimes continuassem. Provavelmente, aquelas pessoas eram parentes de alguém que havia sido muito ferido ou morto por aqueles maníacos. Os bate-bolas, com suas enormes armas pontiagudas, de vez em quando acertavam em alguém, arrancando dentes e fazendo a pessoa cair. No meio dessa confusão toda, desamarramos o Tiago e começamos a nos arrastar para fora daquilo tudo. Marcos gemia baixinho, pedindo desculpas por nos ter trago a tamanha confusão. Posso dizer que até hoje eu não sei o resultado daquela briga toda. No dia seguinte, pela manhã, pegamos o avião e voltamos para nossa cidade. Nada de passeios, praias ou museu. Voltamos à nossa pequena cidade. Pelo menos ali, sabíamos o que esperar. O Carnaval da Maldade ficou apenas como uma lembrança terrível de um final de semana que não era para ter ocorrido. Aquele era um dos blocos de carnaval mais famosos do mundo. Ele estava trazendo boa música, alegria e festa para as pessoas. Turistas do mundo inteiro, celebridades estavam presentes naquela que tinha tudo para ser o mais charmoso do carnaval do ano. Milhares de foliões estavam seguindo o trio elétrico. Isolados por um cordão da área VIP cheio de seguranças, a grande atriz de Hollywood, Jennifer Monsterland, cercada por vários seguranças. As pessoas, ignorando a sua presença, cantavam em coro o refrão da música, que era tida como a do carnaval, a famosa música Chiclete, aquela que não sai da sua cabeça de jeito nenhum. Os alto-falantes faziam sacudir as janelas, tremer os vidros e acordar até aquela pessoa que não gostava de carnaval e tinha tomado uma cartela inteira de medicamentos para dormir. Naquele carnaval, isso não ia funcionar. O clima estava muito festivo, descontraído e de muita paquera e pegação. Estava esquentando o clima. De vez em quando rolavam umas brigas completamente normais, que logo
eram separadas pelos foliões ou por algum segurança que estivesse ali perto. Entre tapas e beijos, todos se safaram. Mas esse clima festivo, aos poucos, começou a ser maculado por uma picada que aquela celebridade da internet sentiu no braço. Ele relatou a um segurança que olhou para todos os lados e nada viu. Não tinha como apontar um culpado. Existiam pessoas por todos os lados. O lugar estava lotado de gente. O jovem achou que tivesse sido apenas um pequeno esbarrão e decidiu ignorar e continuar curtindo a festa. Mais tarde, outra pessoa bastante famosa sentiu a mesma picada. Mas essa pessoa não deixou isso para lá. Ao examinar o seu braço, ela constatou que tinha uma marca de seringa. Havia um pequeno furo e uma pequena bolinha de sangue no local. Meu Deus do céu! Ai, vamos ao hospital e rápido! Ela falou com um dos seus seguranças, que a escoltando entre aqueles foliões, correram com ela para o hospital. Ninguém ao redor percebeu, e ao longo dos próximos minutos, diversos foliões sentiram as marcas das picadas, e conforme os casos aumentavam, começou a correr um burburinho no meio do bloco. O músico, o artista, no alto do trio elétrico, sabendo que algo grave poderia estar acontecendo com os foliões, começou a pedir calma nos alto-falantes. O pior é que foram diversas picadas em diversas partes do bloco, em pontos e ruas diferentes. Não se poderia dizer que era apenas uma pessoa querendo causar ou arrumar confusão. Ao que parecia, era um ataque coordenado de várias pessoas. Os foliões que sentiram as picadas, alguns já estavam correndo para o hospital. Os outros ainda se divertiam com a música, não se importando com o acontecido. O primeiro folião infectado, enquanto ele dançava freneticamente, estava suado da cabeça aos pés. Começou a sentir um enorme formigamento no braço. Estava coçando bastante, e ele começou a sentir o seu braço pesado, como se estivesse ficando totalmente dormente. Assim que ele pegou o braço com o outro, viu que no lugar da picada algo estava se formando. Uma mancha roxa estava querendo se espalhar, com a intenção de aos poucos tomar todo o seu braço. Desesperado, ele correu também para o hospital. E estava um tumulto naquele hospital. Várias pessoas com o braço inchado e sofrendo com muitas dores. O hospital estava totalmente lotado, tanto de causas normais como gripe, pressão alta, dor de barriga e etc. E vários foliões se queixando das picadas. As atendentes e as enfermeiras não sabiam o que fazer. Poderiam estar enfrentando uma situação muito grave, com um enorme risco biológico envolvido. O médico, responsável pelo hospital naquela noite, não queria se intrometer no assunto. Queria que todas aquelas pessoas fossem embora do hospital. Mas a coisa estava ficando séria. Elas estavam filmando para a internet toda a situação, e negar ajuda agora não seria a melhor solução. Um dos infectados caiu no chão vomitando bastante. O líquido que saiu era uma espécie de sangue grosso, espesso, bastante escuro e exalava um fedor enorme. As pessoas que estavam ali perto saíram correndo de medo. O médico então ordenou que as enfermeiras corressem para dar uma injeção naquela mulher e a isolar em um quarto do hospital. Aos poucos, isso foi acontecendo com os infectados com a picada. Um a um, foram caindo e vomitando um líquido estranho. A situação estava ficando alarmante. Depois que eles foram isolados em uma ala inteira do hospital, as autoridades foram chamadas para resolver aquela situação. Poderia ser um novo vírus mortal que se espalharia.
Era algo gravíssimo. Era algo que tinha que ser feito. Na verdade, eles sabiam que nada poderia ser feito. Os médicos não sabiam o que fazer. Enquanto eles abriram uma videochamada e tentavam debater qual efeito estaria ocorrendo no corpo das vítimas, os infectados sofriam. A infecção que começou no braço logo se espalhou pelo corpo inteiro, e os infectados morriam agonizando. Eram horas de dor e terror, até chegar ao destino que é a morada final do descanso. Uma imensa investigação tinha sido feita, em busca das causas e dos culpados. Nada havia sido identificado. Jornais do país e do mundo estampavam em suas capas: um vírus alienígena causa tumulto em uma cidade daquele país. Títulos sensacionalistas, mas que expressavam o quão absurdo foi aquela situação toda. As fotos logo vazaram na internet, e o carnaval daquele ano ficou marcado como o Carnaval do Horror. No ano seguinte, não teve mais o carnaval de rua, e aquela cidade, antes polo turístico do carnaval, hoje, nessa época do ano, ficava às traças. Se perguntarem aonde estão as pessoas envolvidas e as seringas usadas, nunca uma sequer do ataque foi achada. Isso é um mistério que vai permanecer por mais uma geração.